PF, né, a Polícia Federal, prende o Vorcaro novamente em operação. Eu, sinceramente, não imaginava que isso fosse acontecer tão cedo, imaginava que fosse demorar um pouco mais diante dos desdobramentos de tudo isso, mas a investigação está à tona mesmo. E a decisão do ministro André Mendonça sobre o Vorcaro aponta ocultação de dinheiro. Nessa nova decisão, né, que foi feita nessa quarta-feira, o ministro citou indícios de monitoramento de jornalistas e ocultação de valores bilionários. Inclusive, de acordo com a CNN, ocultou aproximadamente 2 bilhões e 200 milhões de reais de vítimas do Master em conta do pai. É o que aponta a Polícia Federal, ou seja, o buraco é mais embaixo. E a cada capítulo que a gente vai ficando sabendo, né, os dentes vão aumentando e esse escândalo de corrupção vai deixando cada vez mais a gente inconformado com tudo isso, né? Como que isso aconteceu e chegou a esse ponto, não é mesmo? Inclusive o Brasil tem sido motivo até de chacota em relação a isso no cenário internacional. Karina, como que você analisa toda essa situação e quais são, né, os seus comentários relevantes diante de toda essa circunstância? O caso do Daniel Vorcaro, ele acendeu o alarme de novo internacional, porque o caso virou global, de conhecimento, que a gente vê que outras mídias como Bloomberg, também New York Times, todas essas agências de notícias estão noticiando, sobretudo, sobre o mercado financeiro, porque o que aconteceu no Brasil é realmente gravíssimo, envolvendo um banco central, envolvendo fintechs, envolvendo bancos, envolvendo depois toda essa fraude, títulos fraudulentos e tantas coisas que geraram aí um prejuízo gigantesco até mesmo para o Fundo Garantidor, que é o Fundo Garantidor agora do Brasil, que vai ter que arcar com todo esse prejuízo. Enquanto isso, Daniel Vorcaro continua ocultando patrimônio, são essas as investigações da Polícia Federal que traz essas informações, né, em relação ao patrimônio de Daniel Vorcaro, que tivemos notícias também que a Polícia Federal esteve em Orlando, na Flórida, não só em Orlando, mas também em Miami, onde Daniel Vorcaro possui alguns imóveis, possui obras de artes, enfim, e ali eles foram para fazer vasculhar tudo que tem ali dentro para poder apreender e congelar esses bens de Daniel Vorcaro para poder arcar com o prejuízo que está sendo ainda computado, porque até então nós não temos um valor correto e concreto sobre o quanto de fato foi feito de prejuízo em relação a todas as operações de Daniel Vorcaro, porque o que a gente vê é que o Daniel Vorcaro era um homem como um polvo, ele tinha braços por todos os lados e operações por todos os lados, ele tinha sócios em todos os lados, sócios que muitos deles nem sabiam que ele estava na sociedade, como foi o caso também do Roberto Justus, né, que descobriu depois que o sócio dele era o Daniel Vorcaro, que tinha uma cláusula lá de sócio sigiloso, enfim, e tantos outros também começaram a descobrir que o Daniel Vorcaro era envolvido no trabalho deles. Então, imagine a quantidade de problema que o Daniel Vorcaro trouxe para essas pessoas. Muitas já giravam as vozes há muito tempo, sobretudo em Belo Horizonte, São Paulo, sobre as operações que o Daniel Vorcaro vinha fazendo, que eram tanto quanto questionáveis, porque era impossível dar valores assim tão altos em relação a CDB, que dava dano a 140%, mas mesmo assim XP e BTG venderam igual, né, do mesmo jeito, mesmo tendo essa incredulidade. Então, aqui são o Daniel Vorcaro que é capaz, né, que tem a possibilidade de fazer cair toda a República. Só que a gente vê o modus operandi do Daniel Vorcaro, porque diante dessa prisão dele de hoje, que tudo se baseou numa mensagem de telefone que foi vista através da Polícia Federal, da qual ele estava praticamente com um grupo, né, de WhatsApp que chamava a turma, eu chamei de gangue, né, porque é mais ou menos gangster mesmo, o modus operandi do Daniel Vorcaro, de intimidar e até mesmo partir para agressão física para o jornalista do Globo, que estava trazendo e continua trazendo as informações. Lembrando que o Lauro Jardim foi ele que trouxe a informação sobre os contratos do Banco Master, né, em relação ao Dias Toffoli, e também outras informações relevantes que ele começou a trazer à tona, que começou todo mundo a falar mais de Daniel Vorcaro. Então,
esse tipo de intimidação também com um jornalista é algo gravíssimo, que isso resultou aí na prisão, que já deveria ter acontecido um pouco antes, mas como a gente sabe que tudo isso estava na relatoria de Dias Toffoli, foi tudo mantido ali, mas parece, pelo que eu li agora, essas mensagens de Daniel Vorcaro foram trocadas recentemente, não foram mensagens antigas, foram feitas agora, recentemente. Então, isso elevou o sinal de alerta. E o caso agora fica complicado para o Daniel Vorcaro, porque a partir do momento que essa prisão preventiva é decretada, e nós sabemos muito bem que no Brasil prisão preventiva significa tempo indeterminado, ninguém sabe quanto tempo ele vai ficar lá dentro, ainda mais com essas acusações e com essas provas aí evidentes dentro do celular e tantas outras ainda que não foram divulgadas. Parece que a República encontrou um bode expiatório para ficar, né, para levar toda a culpa dele e tirar a atenção até mesmo dos ministros da Suprema Corte, que é o que não deve acontecer. Estamos aí confiando na relatoria do André Mendonça, que vem atuando de forma muito garantista, devo dizer, até mesmo garanticíssimo, né, porque a tecnicidade dele é tanto quanto exagerada, até mesmo diante do cenário que nós estamos vivendo, coisa que os juízes da Suprema Corte até hoje não tiveram esse garantismo, né, com a oposição e com tantos outros casos aqui que a gente pode elencar. E agora o André Mendonça ele vem com essa tecnicidade mostrando que as coisas vão devagar entrando nos eixos. Isso se não tivermos influências ainda de forças maiores. Veremos, eu acho que essa é uma batalha que está sendo travada agora, mudou um pouco, o vento mudou um pouco de direção, dá um pouco de ar de esperança em relação a isso, mas nós sabemos que estamos no Brasil e o ceticismo, devo dizer, que é aquilo que eu mantenho para fazer as análises agora. Veremos o que acontecerá através dos fatos. Perfeito, Karina. Agora, Isadora, em relação a essa situação, em relação a todo esse escândalo, né, envolvendo Daniel Vorcaro, você acredita que dentro de todos os envolvidos, né, todas as pessoas que estão por trás também desse escândalo todo, contando os ministros aí do STF que a gente sabe que eles estão envolvidos e tudo mais, você acredita que eles estão colocando ele agora mais na fogueira para ele se queimar mesmo? Porque ele disse em uma declaração de que se ele tivesse amigos políticos, ele não estaria preso, né? Na época ele estava com a tornozeleira eletrônica. Então, diante desse fato, qual que é a sua análise também, contando com mais esse desdobramento aí da prisão dele? Perfeito. Tem muita gente da oposição, inclusive, na torcida para que Vorcaro faça uma delação, né? Eu, sinceramente, não acredito que ele fará isso, porque acho que tem muita gente muito grande envolvida. Creio que ele vai segurar até o final, por alguma troca de favor, por algum benefício, porque realmente todo mundo está falando isso, que se ele abrir a boca, vem muita gente grande junto com ele. Acredito que em relação à prisão especificamente, estão prezando pela segurança, principalmente dos jornalistas, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. É muito absurdo ver tudo que ele fez e as ameaças que ele trouxe. E uma coisa que eu queria pontuar é que, para nossa sorte, que a relatoria agora está com o André Mendonça, porque, sinceramente, eu acho que se ainda tivesse nas mãos do Toffoli ou de qualquer outro, a gente não teria esse mínimo avanço. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente comemora mínimos avanços, né? Mínimas vitórias. Então, a prisão do Vorcaro é uma vitória, principalmente do ponto de vista da segurança de quem está envolvido ou minimamente próximo do Vorcaro. Agora, algo que também eu penso é a questão do sistema financeiro como um todo. Olha a mensagem que a gente está passando para o mundo, né? A gente não tem a mínima segurança jurídica, como a Karina bem trouxe, que é que vai arcar com esse custo. A gente precisa ir atrás dos bens do Vorcaro justamente para conseguir arcar com todos os prejuízos que ele trouxe para o sistema financeiro brasileiro. E essa é uma mensagem, uma imagem muito ruim que a gente passa para o mundo. Então, eu estou na torcida para que ele faça uma delação, apesar de não acreditar. Acho que ele vai segurar as pontas até o final, porque é uma moeda de troca também, né? Acredito que ele esteja utilizando isso, do tipo, olha, eu posso falar, eu posso fazer uma delação. E aí, o que vocês vão fazer por mim? Se ele logo de cara entrega o jogo, ele perde esse poder de barganha, esse poder de ameaça, de falar que ele vai expor, ou enfim, quem quer que esteja por trás desse escândalo. Então, esse é um passo importante
Espero muito que ele venha à tona, mas não acredito que ele fará isso tão cedo, porque é uma forma que ele encontrou de se proteger, de poder estar no lugar em que ele quer, de estar com a tornozeleira, né? Muita gente questionava, como assim ele está só com a tornozeleira? Comparavam isso com a questão do Bolsonaro, falando, olha, a gente está diante de um dos maiores escândalos de corrupção da história, que já ultrapassou a Lava Jato em termos de números, né? E o cara tá com a tornozeleira. Por que o Bolsonaro não pode estar com a tornozeleira em casa? Então muita gente fez essa analogia, pressionou, questionou, e a gente não viu movimentação nenhuma para ele ser preso. Não acredito que isso seja à toa. Agora, diante das mensagens que ele trouxe, diante dos absurdos que ele falou, fica assim, inviável, impossível para o STF fechar os olhos. Mas acredito que só realmente andou porque hoje quem está aí à frente é o André e não outros ministros, porque do contrário não teriam prendido ele.